E foi morar numa pensão com os manos. Estava com a boca cheia de sapinhos por causa daquela primeira noite de amor paulistano. Gemia com as dores e não havia meios de sarar até que Maanape roubou uma chave de sacrário e deu para Macunaíma chupar. O herói chupou e sarou bem. Maanape era feiticeiro. Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. A máquina era que matava os homens, porém os homens que mandavam na máquina. Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava nostálgico assim. Até que uma noite, suspenso no terraço de um arranha-céu com os manos, Macunaíma concluiu: os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nesta luta. Há empate. Não concluiu mais nada porque ainda não estava acostumado com discursos, porém palpitava para ele muito embrulhadamente que a máquina devia de ser um deus de que os homens não eram verdadeiramente donos só porque não tinham feito dela uma iara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa embrulhado pensamento dele sacou bem clarinha uma luz: os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Percebeu que estava livre outra vez e teve uma satisfamãe. Virou gigue na máquina telefone. Ligou pros cabarés encomendando lagosta e francesas. No outro dia estava tão fatigado da farra que a saudade bateu nele. Se lembrou da Muiraquitã. Resolveu agir logo porque primeira pancada é que mata a cobra. Venceslau Pietra morava num tejupar maravilhoso rodeado de mato no fim da rua Maranhão, olhando para a Noruega do Pacaembu. Macunaíma falou para Maanape que ia dar uma chegadinha até lá por amor de conhecer Venceslau Pietra. Maanape fez um discurso mostrando as inconveniências de ir lá porque a regatão andava com o calcanhar para frente, se Deus o assinalou alguma lhe achou de certo um manuari malevo. Quem sabe se o gigante Piaimã comedor de gente. Macunaíma não quis saber. Pois vou assim mesmo. Onde me conhecem honras me dão. Onde não me conhecem me darão ou não. Então Maanape acompanhou o mano. Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore de Zalaura Yeg que dá todas as frutas: cajus, cajás, cajamangas, mangas, abacaxis, abacates, jabuticabas, graviolas, saputis, pupunhas, pitangas, guajiru cheirando sovaco de preta, todas essas frutas, e é muito alta. Os dois manos estavam com fome. Fizeram um zaiacute com folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore para flecharem a caça, devorando as frutas. Maanape falou para Macunaíma: olha, se algum pássaro cantar não secunda não, mano, senão adeus minhas encomendas. O herói mexeu a cabeça que sim. Maanape atirava a sarabatana. E Macunaíma recolhia por detrás do zaiacute a caça caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma aparava os macucos, macacos, micos, mutuns, jacus, jaós, tucanos, todas essas caças. Porém o estrondo tirou Venceslau Pietra do farniente e ele veio saber o que era aquilo. E Venceslau Pietra era o gigante Piaimã comedor de gente. Chegou na porta da casa e cantou feito pássaro. Ogoró! 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 Parecendo muito longe. Macunaíma secundou logo. Ogoró! 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 Maanape sabia do perigo e murmurou: esconde, mano. O herói escondeu por detrás do zaiacute entre a caça morta e as formigas. Então o gigante veio
Quem que secundou? Maanap respondeu. Sei não. Quem que secundou? Sei não. 13 vezes. Daí o gigante falou. Foi gente. Me mostra quem era. Maanap joou um macuco. Morto. Piaimã engoliu o macuco e falou. Foi gente. Me mostra quem era. Maanap jogou um macaco. Morto. Piaimã engoliu-o e continuou. Foi gente. Me mostra quem era. Então enxergou o dedo mindinho do herói escondido e atirou uma banine na direção. Se ouviu um grito gemido comprido, Juuki. É. Macunaíma agachou com a flecha enterrada no coração. O gigante falou para Maanap. Atira a gente que eu cacei. Maanap atirou guaribas jaós. Mutuns mutum de vargem mutum de fava mutuporanga urus. Urumutum, todas essas caças porém Piaimã engolia e tornava a pedira. Gente que ele flechara. Maanap não queria dar o herói e jogava as caças. Levaram muito tempo assim e Macunaíma já tinha morrido. Final Piaimã deu um berro medonho. Maanap, meu neto, deixa de conversa. Atira a gente que eu cacei que se não te mato, velho safadinho. Maanap não queria jogar humano mesmo, pegou o desesperado em 6 caças de uma vez, um macuco, um macaco, um jacu, uma jacutinga, uma picota e uma piacoça e atirou no chão gritando. Toma 6! Piaimã ficou danado. Agarrou 4 paus do mato, uma acapurana, um angelim, um apió e um carará, e veio com eles pra cima de Maanap. Sai do caminho, porqueira. Jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço. Comigo é só 4 paus na ponta da unha, jogador de caça falsa. Então Maanap ficou com muito medo e jogou, truque. O herói no chão. Foi assim que Maanap com Piaimã inventaram o jogo sublime do truco. Piaimã sossegou. Este mesmo. Agarrou o defunto por uma perna e foi puxando. Entrou na casa. Maanap desceu da árvore desesperado. Quando ia para seguir atrás do defunto humano, topou com a formiguinha Sarara chamada Kanjiki. A Sarara perguntou. O que você faz por aqui, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Vou também. Então Kanjiki sugou todo o sangue do herói, esparramado no chão e nos ramos e sugando sempre as gotas do caminho foi mostrando o rasto para Maanap. Entraram na casa, atravessaram o hall e a sala de jantar, passaram pela copa, saíram no terraço do lado e pararam na frente do porão. Maanap acendeu uma tocha de jutaí e puderam descer a escadinha negra. Bem na porta da adega restejava a última gota de sangue. A porta estava fechada. Maanap cocou o nariz e perguntou pra Kanjiki. E agora? Então veio por debaixo da porta o Carrapatos Lesleg e perguntou pra Maanap. Agora o que, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Slesleg falou. Está bom. Então fecha o olho, parceiro. Maanap fechou. Abre o olho, parceiro. Maanap abriu e o Carrapatos Lesleg tinha virado numa chave. E eu. Maanap ergueu a chave do chão e abriu a porta. Slesleg virou. Carrapato outra vez e ensinou. Com as garrafas bem de cima você convence Piaimã. E desapareceu. Maanap tirou 10 garrafas, abriu e veio vindo uma. Aroma perfeito. Era o cauim famoso chamado Chianti. Então Maanap entrou na outra sala da adega. O gigante estava aí com a companheira. Uma caapora velha sempre cachimbando que se chamava Seiuci e era muito gulosa.
Maanap deu as garrafas para Venceslau Pietro Pietra. Um naco de fumo do acará para Caapora e o casal esqueceram que havia mundo. O herói picado em 20 vezes 30 torresminhos bubuiava na polenta fervendo. Maanap catou os pedacinhos e os ossos e estendeu tudo no cimento para refrescar. Quando esfriaram, a sarara canjique derramou por cima o sangue sugado. Então Maanap embrulhou todos os pedacinhos sangrando em folhas de bananeira, jogou o embrulho num sapiquá e tocou para a pensão. Lá chegado, botou o cesto de pé, soprou fumo nele e Macunaíma veio saindo meio pamonha ainda, muito desmerecido, do meio das folhas. Maanap deu guaraná pro mano e ele ficou taludo outra vez. Espantou os mosquitos e perguntou: o que foi que sucedeu para mim? Mas, meus cuidados, não falei para você não secundar cantiga de passarinho. Falei sim, pois então. No outro dia Macunaíma acordou com escarlatina e levou todo o tempo da febre imaginando que carecia da máquina garrucha para matar Venceslau Pietro Pietra. Nem bem sarou, foi na casa dos ingleses pedir uma Smith Wesson. Os ingleses falaram: as garruchas ainda estão muito verdolengas, porém vamos a ver se tem alguma têmpora. Então foram embaixo da árvore garrucheira. Os ingleses falaram: você fica esperando aqui. Se despencar alguma garrucha, então pegue. Mas não deixe ela cair no chão, não. Feito. Os ingleses sacudiram a árvore e caiu uma garrucha. Têmpora. Os ingleses falaram: essa está boa. Macunaíma agradeceu e foi-se embora. Queria que os outros acreditassem que ele falava o inglês, porém não falava nem Svetiart. Não, os manos é que falavam. Maanap também desejava a garrucha, balas e uísque. Macunaíma aconselhou: você não fala inglês, bem, mano Maanap, vai lá e a volta é cruel. É capaz de pedir garrucha e dar em conserva. Deixa que eu vou. E foi falar outra vez com os ingleses. Debaixo da árvore. Garrucheiros ingleses sacolejaram os ramos, porém não caiu nenhuma garrucha, não. Então foram debaixo da árvore baleira. Os ingleses sacudiram e despencou um desperdício de balas que Macunaíma deixou cair no chão, depois catou. Agora o uísque, falou. Foram debaixo da árvore uisqueira. Os ingleses sacudiram e despencaram 2 caixas que Macunaíma pegou no ar. Agradeceu prós ingleses e voltou para a pensão. Lá chegado, escondeu as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano. Falei inglês com eles, mano, porém não tinha nem garrucha, nem uísque, por causa que passou uma correiçal de formiga oncinha e comeu tudo. As balas trago aqui. Agora dou minha garrucha para você. E quando alguém bulir comigo, você atira. Então virou o gigue na máquina telefone, ligou pro gigante e xingou a mãe dele. Sexta. A francesa e o gigante. Maanap gostava muito de café e Gigue muito de dormir. Macunaíma queria erguer um paperi pros 3 morarem, porém jamais. Que paperi se acabava. Os puxirões goravam sempre porque Gigue passava o dia dormindo e Maanap bebendo café. O herói teve raiva. Pegou numa colher, virou-a num bichinho e falou: agora você fica sovertida no pó de café. Quando o mano Maanap vier beber, morda a língua dele. Então, pegando num cabeceiro de algodão, virou-o numa tatorana branca e falou: agora você fica sovertida na maqueira. Quando o mano Gigue vier dormir, chupe o sangue dele. Maanap já vinha entrando na pensão para beber café outra vez. Ó! Bichinho picou a língua dele. Ai! Maanap fez
Macunaíma bem sonso. Falou. Está doendo, mano? Quando o bichinho me pica não dói não. Maanapi teve raiva. Atirou o bichinho muito pra longe falando. Sai, praga. Então Jiguê entrou na pensão para tirar um corte. O Marandová. Branquinho tanto chupou o sangue dele que até virou rosado. Ai! Que Jiguê gritou. E Macunaíma. Está doendo, mano? Ora veja só. Quando Tatorana me chupa até. Gosto. Jiguê teve raiva e atirou a Tatorana longe falando. Sai, praga. E então os três manos foram continuar a construção do papiri. Maanapi e Jiguê ficaram de um lado e Macunaíma do outro pegava os tijolos que os manos atiravam. Maanapi e Jiguê estavam tiriricas e desejando se vingar do mano. O herói não maliciava nada. Vai, Jiguê. Pegou num tijolo, porém para não machucar muito virou-o numa bola de couro duríssima. Passou a bola para Maanapi que estava mais na frente. Maanapi com um pontapé mandou ela bater em Macunaíma. Esborrachou todo o nariz do herói. Ui! Que o herói fez? Os manos bem sonsos gritaram. Uai! Está doendo, mano. Pois quando bola bate na gente nem não dói. Macunaíma teve raiva e atirando a bola com o pé bem pra longe. Falou. Sai, peste. Veio onde estavam os manos. Não faço mais papiri, pronto. E virou tijolos, pedras, telhas, ferragens numa nuvem de sasque. Tomou São Paulo por 3 dias. O bichinho caiu em Campinas. A Tatorana caiu por aí. A bola caiu no campo. E foi assim que Maanapi inventou o bicho do café, Jiguea. Lagarta rosada e Macunaíma o futebol, 3 pragas. No outro dia, com o pensamento sempre na marvada, o herói percebeu que chetrara mesmo de uma vez e nunca mais que podia aparecer na rua Maranhão porque agora Venceslau Pietro Pietra já o conhecia bem. Imaginou e ali pelas 15 horas teve uma ideia. Resolveu enganar o gigante. Enfiou um membe na goela, virou Jiguena. Máquina telefone telefonou para Venceslau Pietro Pietra que uma francesa queria falar com ele a respeito da máquina negócios. O outro secundou que sim e que viesse agora em já porque a velha Seiyusi tinha saído com as 2 filhas e podiam negociar mais folgado. Então Macunaíma emprestou da patroa da pensão uns pares de bonitezas, a máquina ruge, a máquina meia de seda, a máquina combinação com cheiro de cascazacaca, a máquina cinta aromada com capim cheiroso, a máquina decoletê úmida e patchouli, a máquina mitênis, todas essas bonitezas, dependurou 2 mangarás nos peitos e se vestiu assim. Para completar ainda barreou com azul de pau. Campeche os olhinhos de piá que se tornaram lânguidos. Era tanta coisa que ficou pesado mas virou numa francesa tão linda que se defumou com Jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo para evitar quebranto. E foi no palácio de Venceslau Pietro Pietra. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã comedor de gente. Saindo da pensão Macunaíma topou com um beija-flor com rabo de tesoura. Não gostou da caguira não e pensou abandonar o rendezvous. Porém como promessa é dívida fez um esconjuro e seguiu. Lá chegado encontrou o gigante no portão, esperando. Depois de muitos salamaleques Piaimã tirou os carrapatos da francesa e levou-a para uma alcova lindíssima com esteios de acaricoara e tesouras de Itaúba. O assoalho era um xadrez de Munirapiranga e pau cetim. A alcova estava mobiliada com as famosas redes brancas do Maranhão. Bem no centro havia uma mesa de jacarandá esculpido arranjada com louça branco encarnada de breves e cerâmica de Belém, disposta
Sobre toalha de rendas tecidas com fibra de bananeira. Numas. Bacias enormes originárias das cavernas do rio Cunani fumegava. Tacacá com tucupi, sopa feita com paulista vindo dos frigoríficos. Da Continental, uma jacarezada e polenta. Os vinhos eram puro de Ica subidor vindo de Iquitos, Porto imitação, de Minas, uma Caiçuma de 80 anos, champanha de São Paulo bem gelada e extrato de genipapo famanado e ruim como 3 dias de chuva. E ainda havia dispostos com arte enfeitadeira e muitos recortados de papel, os esplêndidos bombons Fauchi e biscoitos do Rio Grande empilhados em cuias preto brilhante de comaté com desenhos esculpidos a canivete, provindas de Monte Alegre. A francesa sente numa rede e fazendo gestos graciosos principiou mastigando. Estava com muita fome e comeu bem. Depois tomou copo de puro para rebater e resolveu entrar no assunto de chapéu de sol aberto. Foi logo perguntando se o gigante era verdade que possuía uma Muiraquitã com forma de jacaré. O gigante foi lá dentro e voltou com caramujo na mão. E puxou para fora dele uma pedra verde. Era a Muiraquitã. Macunaíma sentiu frio por dentro de tanta comoção e percebeu que ia chorar. Mas disfarçou bem perguntando se o gigante não queria vender a pedra. Porém Venceslau Pietra piscou. Faceiro dizendo que vendida não dava a pedra não. Então a francesa pediu suplicando para levar a pedra de emprestado para casa. Venceslau Pietra mais uma vez piscou faceiro falando que de emprestado não dava a pedra também não. Você imagina então que vou cedendo assim com 2 risadas. Francesa? Qual? Mas eu estou querendo tanto a pedra. Vá querendo. Pois tanto se me dá como se me dava, regatão. Regatão uma ova, francesa. Dobre a língua. Colecionador é que é. Foi lá dentro e voltou carregando grajaú tamanho feito de imbira e cheinho de pedra. Tinha turquesas esmeraldas berilos seixos polidos, ferragem com forma de agulha, crisólita pingo de água. Tinideira esmeril lapinha ovo de pomba osso de cavalo machados. Facões flechas de pedra lascada, grigris rochedos elefantes petrificados, colunas gregas, deuses egípcios, budas javaneses, obeliscos. Mesas mexicanas, ouro guianense, pedras ornitomorfas de Iguape. Opalas do Igarapé Alegre, rubis e granadas do rio Gurupi, Itamotingas. Do Rio das Garças, Itacolomitos, turmalinas de Vupabuçu, blocos de titânio do rio Piriá, bauxitas do Ribeirão do Macaco, fósseis calcários de Pirabas, pérolas de Cametá, o rochedo tamanho que o pai do Tucano atirou com a sarabatana lá do alto daquela montanha, litóglifo de Calamare, tinha todas essas pedras no Grajaú. Então Piaimã contou para a francesa que ele era colecionador célebre, colecionava pedras. E a francesa era Macunaíma, o herói. Piaimã confessou que a joia da coleção era mesmo a Muiraquitã com forma de jacaré comprada por 1000 contos da Imperatriz das Icamiabas. Lá nas praias da Lagoa Jaciuruá. E tudo era mentira do gigante. Vai, ele sentou na rede mui rente da francesa, muito. E falou murmuriando que com ele era 8 ou 80, não vendia não emprestava a pedra mas porém era capaz de dar com frome. O gigante estava mas era querendo brincar com a francesa. Quando por causa do jeito de Piaimã, o herói entendeu o que significava o tal de a conforme, ficou muito inquieto. Matutou, será que o gigante imagina que sou francesa? Mesmo. Cai fora, peruano sem vergonha. E saiu correndo pelo jardim. O gigante correu atrás.
A francesa pulou numa moita para se esconder, porém estava uma pretinha lá. Macunaíma cochilou para ela. Caterina, sai daí sim? Caterina nem gesto. Macunaíma já meio empenimado com ela. Cochichou. Caterina, sai daí que senão te bato. A mulatinha ali. Então Macunaíma deu um bruto dum tapa na peste, ficou com a mão grudada nela. Caterina, me larga minha mão e vai-te embora que te dou mais. Tapa, Caterina. Caterina era mais uma boneca de cera de carnaúba posta ali pelo gigante. Ficou bem quieta. Macunaíma deu outro tapa com a mão livre. E ficou mais preso. Caterina, Caterina. Me larga minhas mãos e vai-te embora. Pichain. Se não te dou um pontapé. Deu o pontapé e ficou mais preso ainda. Afinal o herói ficou inteirinho grudado na catita. Então chegou Piaimã com um cesto. Tirou a francesa da armadilha e berrou pro cesto. Abra a boca, cesto, abra a vossa grande boca. O cesto abriu-a boca e o gigante despejou o herói nele. O cesto fechou a boca outra vez, Piaimã carregou-o e voltou. A francesa em vez de bolsa estava armada com o mene que serve para guardar as frechinhas da sarabatana. O gigante deixou o cesto encostado na porta de entrada e afundou casa adentro para guardar o mene entre as pedras da coleção. Porém o mene era de pano cheirando piche de caça. O gigante desconfiou daquilo e perguntou: Vossa mãe é tão cheirosa e gordinha que nem você, criatura? E revirou os olhos de gosto. Ele estava maliciando que o mene era filhinho da francesa. E a francesa era Macunaíma o herói. Lá do cesto. Ele escutou a pergunta e principiou ficando excessivamente inquieto. Pois então será mesmo que esse tal de Venceslau imagina que passei por debaixo de algum arco da velha para ter mudado a natureza? Te esconjuro, credo. Então assoprou raiz de cumacá em pó que bambeia cordas, bambeou o amarrilho do cesto e pulou para fora. Ia saindo. Quando topou com o jaguará do gigante, que chamava Xarel, nome de peixe para não ficar hidrófobo. O herói teve medo e desembestou numa chispada mãe parque adentro. O cachorro correu atrás. Correram. Passaram já rente à ponta do calabouço, tomaram rumo de Guajará Mirim e voltaram para leste. Em Itamaracá Macunaíma passou um pouco folgado e teve tempo de comer uma dúzia de manga jasmim, que nasceu do corpo de Dona Sancha, dizem. Rumaram para sudoeste e, nas alturas de Barbacena, o fugitivo avistou uma vaca no alto de uma ladeira calçada com pedras pontudas. Lembrou de tomar leite. Subiu. Esperto pela capistrana para não cansar, porém a vaca era de raça gozerá muito brava. Escondeu o leitinho pobre. Mas Macunaíma fez uma oração assim: Valei-me Nossa Senhora. Santo Antônio de Nazaré. A vaca mansa dá leite. A braba dá se quiser. A vaca achou graça, deu leite e o herói chispou pro sul. Atravessando o Paraná já de volta dos Pampas, bem que ele queria trepar numa daquelas árvores, porém os latidos estavam na cola dele e o herói isso vinha que vinha acochado pelo jaguara. Gritava: Sai, pau! E desviava de cada castanheira, de cada pau de arco, de cada cumpro bom de trepar. Adiante da cidade de Serra no Espírito Santo. Quase arrebentou a cabeça numa pedra com muitas pinturas esculpidas. Que não se entendia. De certo era dinheiro enterrado. Porém, Macunaíma estava com pressa e frechou para as barrancas da ilha do Bananal. Enfim enxergou um formigueiro de 30 metros abrindo um olho no rés do chão bem na frente. Barafustou subindo pelo buraco.
dentro e se encolheu no alto. O jaguara ficou acuando ali. Então o gigante veio e topou com o jaguar acuando o formigueiro. Bem na entrada francesa perderá uma correntinha de prata. Meu tesouro está aqui, murmurou o gigante. Então o jaguara desapareceu. Piaimã arrancou da terra com raiz e tudo uma palmeira. Inajai nem deixou sinal no chão. Cortou o grelo do pau e enfiou-o pelo buraco por amor de fazer a francesa sair. Porém Jacaré saiu? Nem. Ela abriu as pernas e o herói ficou como se desempalado na Inajá. Vendo que a francesa não saía mesmo, Piaimã foi buscar pimenta. Trouxe uma correição das formigas anaquilãs que é pimenta de gigante, botou-as no buraco, elas ferraram no herói. Mas nem assim. Mesmo a francesa saiu. Piaimã jurou vingança. Pinchou fora as anaquilãs e gritou para Macunaíma. Agora que te agarro mesmo porque vou buscar a jararaca elite. Quando ouviu isso o herói gelou. Com a jararaca ninguém não. Pode não. Gritou pro gigante. Espera um bocado, gigante, que já saio. Porém para ganhar tempo tirou os mangarás do peito e botou na boca do buraco falando. Primeiro bota isso pra fora, faz favor. Piaimã estava tão furibundo que atirou os mangarás longe. Macunaíma presenciou a raiva do gigante. Tirou a máquina de coletê, pôs ela na boca do buraco, falando outra vez. Bota isso pra fora, faz favor. Piaimã ainda atirou o vestido mais longe. Então Macunaíma botou a máquina cinta, depois a máquina sapatos e foi fazendo assim com todas as roupas. O gigante isso já estava fumando de tão danado. Jogava tudo longe sem nem olhar o que era. Então bem de mansinho o herói pôs o sim senhor dele na boca do buraco e falou. Agora me bote fora só mais esta cabaça fedorenta. Piaimã cego de raiva agarrou no sim senhor sem ver o que era e atirou sim senhor com o herói e tudo légua e meia adiante. E ficou esperando para sempre enquanto o herói lá longe ganhava os mororós. Chegou na pensão tomando a bênção de cachorro e chamando o gato de tio, só vendo. Suando esfolado com fogo nos olhos, botando os bofes pela boca. Descansou um pedaço e como estava arado de fome. Bateu uma fritada de sururu de Maceió, um pato seco de Marajó molhando a janta com mocororó. Descansou. Macunaíma estava muito contrariado. Venceslau Pietra era um colecionador célebre e ele não suava de inveja e afinal resolveu imitar o gigante. Porém não achava graça em colecionar pedra não. Porque já tinha uma imundície delas na terra dele pelos espigões, nos manadeiros, nas corredeiras, nas celadas e gupiaras altas. E todas essas pedras já tinham sido vespas, formigas, mosquitos, carrapatos, animais, passarinhos, gentes e cunhãs e cunhatãs e até as graças das cunhãs e das cunhatãs. Pra que mais pedra que é tão pesado de carregar? Estendeu os braços com moleza e murmurou. Ai! Que preguiça! Matutou e resolveu. Fazia uma coleção de palavras feias. De que gostava tanto. Se aplicou. Num átimo reuniu milhetas delas em todas as falas vivas e até nas línguas grega e latina que estava estudando um bocado. A coleção italiana era completa, com palavras para todas as horas do dia, todos os dias do ano, todas as circunstâncias da vida e sentimentos humanos. Cada bocagem. Mas a joia da coleção era uma frase indiana. Que nem se fala.